maravilhoso, Senhor, é poder tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Nós te exaltamos e agradecemos, Jesus, por cada encontro, por cada gesto de adoração feita pelos teus filhos, pela disposição de sair das suas casas e estarem aqui abertos para essa experiência de devoção, de aprendizado e de contemplação. Nos orienta, nos ajuda. Mas receba, Senhor, em primeiro lugar, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa alegria por estar aqui. Amém. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Esse domingo especial e mais fresquinho, né? Que bom que veio a chuva também, né? Tem gente que anda sempre de mal com a chuva, mas a chuva é boa também. Ela nos ajuda em diversas coisas e inclusive para melhorar a temperatura de um verão tão quente, né? Eu queria falar hoje um pouco a respeito da bondade de Deus. Por isso tenho instigado a comunidade a esse lugar de contemplação, de adoração a Deus. Mas não será possível adorar a Deus se nós não o conhecermos, se nós não o conhecemos. Então precisamos, dia a dia, a cada encontro, a cada busca que fazemos nos nossos devocionais diários, perceber quais são as características de Deus, qual é o caráter de Deus. E uma das suas características é a sua bondade. O Senhor é bom. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou me acompanhasse na tela, você que está em casa, no livro de Salmos. Salmos, livro 34. Salmos 34, nós vamos ler apenas um versículo, que é o verso 8. Salmos 34, verso 8, diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. E como é feliz o homem que nele se refugia. Mais uma vez. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Oremos mais uma vez. Pai, diante dessa mensagem nós queremos aprender. Nós queremos compreender quais são os seus desejos, vontades. Como dissemos há pouco, que seja feita a sua vontade em nossos corações. Por isso nos ensina, nos capacita, nos direciona para que nós possamos fazer com que essa mensagem seja tal impactante em nós, a ponto de refletir na nossa caminhada cotidiana. Esse é o nosso pedido e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos um trecho de um salmo de Davi, um salmo davídico, em que ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom. O convite feito pelo salmista parte
obviamente, de uma constatação. Esse convite que ele faz parte de uma percepção a respeito da bondade de Deus. O Senhor é bom. Há uma afirmação, há uma constatação. E a partir dessa constatação, Davi está afirmando a bondade de Deus e quer que nós experimentamos a sua bondade. Quer que nós provemos a sua bondade. Deus é bom. E essa afirmação, embora seja simples, traz uma característica abstrata. Deus é bom, é de certa forma, na linguagem de Davi, do salmista, um convite a uma experiência pessoal, a uma experiência particular e a uma experiência íntima, que deverá ser conduzida num relacionamento criado ou desenvolvido com Deus. Deus é bom. E é com essa afirmação abstrata que Davi quer que essa experiência de bondade seja constatada por cada um de nós. Mas antes, é importante nós percebermos que provar que Deus é bom pode ser diferente a compreensão a partir daquilo que o próprio Davi gostaria de passar para nós. Nós estamos falando de um homem que está nos dando uma mensagem, mas que habitou e viveu num determinado momento da história, diferente do nosso, que tinha uma leitura de mundo, uma percepção da sua relação com Deus e uma percepção até mesmo de linguagem, uma postura e uma forma de linguagem diferente. Porque quando ele diz no texto, provai e vede, é uma expressão muito comum para o nosso cotidiano, mas que nós temos uma percepção a respeito da palavra provar, experimentar. E talvez essa percepção que nós temos seja uma percepção diferente daquela que o próprio Davi gostaria que nós experimentássemos. Então, experimentar a Deus, provar a Deus, está num campo, acredito eu, diferente daquele que nós temos como compreensão, e isso é dado pelo nosso próprio cotidiano de vida. Nos dias atuais, provar a Deus, para muitos, está dentro de uma dimensão física. E também dentro de uma dimensão imediata. Provar a Deus significa, para muitas pessoas, ter uma experiência palpável. E ter uma experiência sensorial. E por que não dizer, buscar uma comprovação pro agora. Eu experimento Deus, Ele me toca e eu quero que esse toque se converta numa manifestação imediata. Todos estão me acompanhando? Essa é a minha percepção, e eu penso que nós analisamos as coisas dentro desse movimento que parte de uma experiência de toque, uma experiência material. Por exemplo, se você provar um bolo, você vai constatar o seu sabor. Se você pegar o café e medir a temperatura, você vai saber se ele está quente ou frio. Você sabe como fazer isso. Mas tanto o sabor quanto o calor são da dimensão dos sentidos. E quando eu falo dos sentidos, todos sabem, os 5 sentidos, né? Querem me ajudar? Visão, olfato, paladar, tato.
e audição, nós falamos. Então, são 5 sentidos. E parece que a ordem de decisão para a qualidade de determinadas coisas passam por esses sentidos. Eu provo e vejo se é bom ou ruim. Eu vejo, né? Eu toco, eu ouço, eu percebo. Então a sensação, ela é da ordem do corpo. Ela é da ordem do corpo porque a sensação habita no ambiente carnal, habita no ambiente sensual e sensorial. É dentro dessa perspectiva que nós construímos uma sociedade que pensa, age e se manifesta. Dessa forma que nós dizemos se algo é bom ou se algo é ruim. É a nossa cultura que nos ensinou isso. E a realidade é que nós vivemos para apropriar, né, de coisas a partir dos sentidos, a partir daquilo que vemos. Hoje nós não mais aprendemos de uma forma profunda, filosófica. Não, nós queremos até nos referenciar a partir do que vemos. Isso é um fenômeno que foi até estudado dentro do ramo que eu atuo, que é o marketing, e o fenômeno chamado TikTok. As pessoas começaram a produzir um conteúdo para aquela plataforma de, no máximo, 30 segundos. Esse conteúdo começou a ser experimentado. E as pessoas começaram a visualizar aquilo com um desejo. E o desejo e o objetivo era viralizar, chegar para mais pessoas, ser visto. Entende o campo sensorial? Ser visto. Para eu ser visto, o que eu preciso fazer? E aí nós percebemos que as danças, né, as piadas, o humor, estão nos primeiros lugares. Então as pessoas partem desse princípio e começam a imitar, ou fazer, ou copiar, né, esse tipo de conteúdo. Então, percebe a natureza da cópia, do olhar, da percepção, do sentido, do movimento do corpo. Nós somos isso. Mas essa categoria dos sentidos, ela não prova, não se apropria, não se manifesta, não está dentro dessa percepção que nós temos a respeito de Deus. Não é conduzida por essa esfera. Não é pela esfera do sentido que nós vamos compreender Deus, porque Deus não é uma matéria. Não é dessa forma que nós vamos compreender, porque Deus não tem sabor. Deus não tem textura. Deus não é quente e frio. Ele não está, ou ele não se dá aos sentidos. Por exemplo, quando você chega aqui, você vem com o interesse de, se está triste, sair feliz? Eu não posso te dar a certeza que isso vai acontecer. Embora muitas instituições religiosas querem vender esse tipo de produto. Venha para a igreja. Você está triste? Porque você vai sair daqui feliz. Você está assim, você vai sair diferente. Como se nós achássemos que a nossa espiritualidade fosse conduzida por uma manifestação material ou dos sentidos. Mas Deus não se dá nesse ambiente. Então, se você está triste, pode ser que você saia feliz daqui. Mas pode ser que você saia intrigado. Porque no domingo passado, se você lembra bem, a minha mensagem falava de um encontro com Jesus e os seus discípulos. E ele estava no barco, lembra? E naquele barco Jesus dormiu.
aguardando a viagem. Houve uma grande tempestade, os discípulos ficaram desesperados e eles foram acudir Jesus, chamando, gritando, desesperado, acordou ele. E ele acordou de repente e deu uma bronca nos discípulos. Então há momentos que nós vamos diante do Senhor e Ele vai dar uma bronca na gente. Mas não porque Deus é mau, é porque a linguagem, a bronca de Deus, nós conversamos sobre isso, ela é muito mais dentro da esfera da nossa realidade, daquilo que precisamos, das ações que a vida nos pergunta, né, nos exige. A bronca de Jesus é: homens de pequena fé, o que aconteceu com vocês? Por que não confiaram na minha missão? Por que não confiaram e se alimentar para a semana? Não significa que você vai ficar sem fome, né? Terça-feira você já está comendo de novo. Então, a palavra de Deus, embora use, né, essa referência, se alimentar como um pão diário, é isso. Se você quer se alimentar da palavra, vai acontecer aqui na comunidade, mas tem que acontecer também na sua casa. Você precisa também criar ambientes para os seus devocionais, para a sua leitura. Ouvir a minha mensagem, o que o Rafael está falando, mas também trazer essa informação, levar essa informação para a sua casa e pensar a respeito do que ele disse. Será que o Rafael está correto? Eu vou analisar os textos bíblicos. Ter um senso crítico da mensagem que é levada a vocês. Não receba qualquer alimento de qualquer jeito. Desconfie até de mim. Ouça a mensagem, porque passou por uma percepção humana. Você precisa também perceber que tem em si autonomia para receber a revelação do que a Bíblia, do que a palavra de Deus nos traz. Porque senão corremos o risco de sermos alienados, até mesmo por uma postura religiosa. Óbvio que eu estou falando isso porque eu não quero deixá-los alienados a uma única reflexão. Mas quero que vocês tenham a mente livre para perceber e compreender aquilo de fato que Deus tem revelado para cada um de nós. Não é esse tipo de experiência corpórea que a graça nos proporciona. Então, eu escolhi ler Salmos 34, versículo 8, na versão da tradução na linguagem de hoje. E perceba que eu cito diversas versões bíblicas, porque essa é uma forma também de nós compreendermos a palavra. Há várias traduções bíblicas. Eu prego normalmente com a versão NVI, mas tem outras versões. Às vezes cito uma que eu gosto muito, que é a Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson, a Nova Linguagem Contemporânea, tem a Almeida Revisada, tem diversas percepções. Então, hoje você no aplicativo consegue ter todas essas versões e investigar a linguagem que é feita em cada um desses versículos para que você tenha uma melhor compreensão. E na NTLH ela diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Parte A do versículo: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Então, trata-se de compreender que o que o salmista está querendo provocar, trazer para cada um de nós, é uma experiência que está além dos sentidos e que só pode ser compreendida a partir de um movimento na história. E aí eu reduzo a sua história, a sua humanidade. Você é um ser individual, você é um ser no mundo. E a sua presença no mundo tem uma história.
Cada um de nós, né, carregamos conosco uma bagagem, uma experiência de vida, uma vivência, alegrias, dores. E dentro desse movimento humano que nós temos, nós queremos, ou na verdade o salmista quer, que nós tragamos Deus para perto. Vem, Senhor, para a minha vida. Vem, Senhor, para o meu movimento de humanidade. E me ensina a me relacionar. Me relacionar com as pessoas, me relacionar comigo mesmo. Me ensina a me relacionar com a natureza, com os animais. Me ensina a me relacionar com todas as coisas das quais eu me esbarro, de uma maneira genuína, de acordo com aquilo que o Senhor desejou, desde o princípio de todas as coisas. Então, o encontro com o divino passa por diversas experiências, e muitas experiências são experiências até mesmo no ambiente da angústia. Por exemplo, o encontro com o divino, ele passa pela angústia, passa pelo vazio. Senão o salmista no Salmo 23 não diria: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Pesada essa frase, hein? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o que ele responde diante disso? É de acordo. Então, esse encontro com o divino está dentro de um caminho, né? O vale, o caminho da sombra, da morte, da angústia, do vazio. O encontro com o divino passa pela dúvida, passa pela não compreensão daquilo que está por vir. O encontro com Deus também passa por não compreender o futuro. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como será esse ano. Abraão recebeu no Monte Moriá uma missão de fazer um holocausto, que era algo comum naquela época. Antes de Jesus, os judeus faziam um sacrifício de um cordeirinho e levavam esse cordeiro em holocausto, em sacrifício a Deus. Era um movimento religioso, histórico e judaico. E aí Abraão tem um pedido vindo por Deus para que ele entregue o seu filho, do qual ele amava, em holocausto. Abraão ouve essa determinação de Deus. E eu imagino esse diálogo, porque a Bíblia relata lá em Gênesis 22 que Isaac, o filho de Abraão, leva a bagagem da lenha e Abraão sobe com um punhal. Isaac, no meio do caminho, pergunta: papai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá o cordeiro para nós. Essa é uma posição de fé. Você pode ver o desfecho dessa história em Gênesis 22. O encontro com o divino passa por uma dúvida e por uma não compreensão do futuro. Naquele local, Abraão poderia ter desistido de fazer aquilo que ele ouviu que deveria ser feito. Quando ele foi fazer aquele sacrifício, Deus falou: pare. Eu já sei o tamanho da sua fidelidade para comigo. E apareceu o cordeirinho no alto do Monte Moriá e eles fizeram ali o sacrifício que deveria ser feito. O encontro com o divino passa pela dor e passa também pelo sofrimento. E quando eu falo de dor e sofrimento, todas as vezes vem na minha mente a história, um momento muito rápido na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 14, no verso 19, em que nos informa que Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi apedrejado.
e ele foi dado como morto. As pessoas pegaram o corpo de Paulo e levaram para a porta da cidade, expulsando aquele corpo. Não diz que Paulo morreu, mas ele foi dado como morto. Então imagina o grau de dilaceração do seu corpo. Imagina isso. Paulo, sobre dor e sofrimento, na porta da cidade jogado. É recolhido pelos seus irmãos e recebe de uma forma milagrosa, e um dia eu quero falar sobre isso, a sua cura, né? A sua disposição para reviver. Então passa pela dor, passa pelo sofrimento. O encontro com o divino passa pelo assombro e passa também pelo desamparo. E aí, não há outro texto mais explícito quando lemos Mateus 27, 46, que diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que é que me desamparastes? Palavras de Jesus. Jesus, no alto da cruz, sentiu o assombro das trevas e o desamparo, a ponto de dizer: Pai, por que me desamparaste? Eu estou dizendo todas essas coisas e citando todos esses textos para mostrar para vocês que a nossa relação com Deus vai ser construída na vida real, não numa fantasia criada, de achar que haverá um mundo plástico, perfeito, em que nós vamos performar a nossa espiritualidade na paz, no amor, na alegria. Todas essas coisas só vão acontecer. O amor, a paz, a alegria, a transformação, a cura, o renovo, a ressurreição, essas coisas fazem parte da nossa espiritualidade, mas elas acontecem no meio também da tragédia. Elas acontecem também no meio do assombro, no vale da sombra da morte. Nós vamos perceber que Deus está conosco. Nos dias mais difíceis, nós precisamos compreender que Ele ali está. E ainda que você esteja num ambiente em que o seu corpo não sinta, e aí vamos aos sentimentos, novamente. Ainda que você não tenha a sensação que Deus está presente, Jesus está no alto do madeiro, e naquele lugar Ele experimentou a solidão. E Ele clamou em alta voz, dizendo: Senhor, por que me desamparastes? E até mesmo no meio do desamparo, na morte de Jesus, Lucas narra no capítulo 23, no versículo 45, aquele momento. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou e morreu. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E aí você deve se perguntar: mas, Rafa, e aquele sentido de desamparo? Para onde foi? Se ele clamou e não encontrou amparo, por que é que antes de morrer ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? Confiança. Confiança no caráter de Deus.
Porque tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, ainda que o meu corpo não sinta, por conta das dores, por conta das maldades, por conta das feridas, das distrações, dos gritos, dos barulhos, ainda que eu não consiga compreender Deus no meio do meu caos, haverá confiança naquilo que Ele nos prometeu. Senhor, nas Tuas mãos eu entrego o meu corpo, a minha consciência, a minha vida. Eu já não sei mais por onde me direcionar, eu não sei mais para onde vou me conduzir, eu não sei mais qual vai ser o resultado. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha aquecida 7 vezes mais, o rei fala: se vocês não se dobrarem diante de mim, vocês serão lançados nessa fornalha. E eles disseram: Rei, nós não vamos nos dobrar diante de ti, porque nós só nos dobramos diante do nosso Deus, o Criador. E saiba, rei, que se o Senhor não nos livrar dessa fornalha, nós vamos morrer. E certamente estaremos com Ele na glória. Será que nós vamos sair daqui compreendendo o tamanho da fidelidade, da confiança e da bondade de Deus? O Senhor é bom. Provai e vede. O Senhor é bom. Além dos sentidos, provai o Senhor. Provai a Deus. Em vida, traga o Senhor para a sua história, e faça com que a sua história seja conduzida sob o caráter de Deus. Quando Jesus, no alto da cruz do Calvário, olhou para o Gólgota, né? O que será que ele viu? Provavelmente a arrogância daquele povo, as pessoas tirando sorte com as suas vestes, a maldade, provavelmente o ódio nos olhos dos religiosos, porque os religiosos estavam lá, viu? A raiva, a ignorância, tudo isso estava no Gólgota, porque no alto da cruz estava a bondade de Deus. No alto da cruz, a bondade de Deus se manifestava. Por isso, o amor de Deus, naquele cenário, estava explícito e se manifestou a todos e todas. Talvez você tenha vindo aqui nesse dia, nesse domingo. Talvez você tenha chegado até aqui ouvindo essa mensagem na sua casa, onde quer que você esteja, a hora que você esteja, ouvindo uma mensagem como essa e se perguntando: olha, eu vou lá para sentir Deus, eu vou ouvir essa mensagem para sentir Deus. E eu oro para que você transcenda essa percepção dos sentidos e convide a Deus para fazer parte da sua história de uma forma completa. Se você procurar Deus pelas sensações, outro perigo, pelas circunstâncias, você corre o risco de se perder. Por isso, não busque experimentar Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas sensações e de acordo com o ambiente do qual você está vivendo. Deus não se dá aos sentidos da carne, mas Ele convida hoje cada um de nós para uma jornada de espiritualidade, onde a relação que estamos construindo com Ele vai determinar um novo caráter em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Eu vou fazer essa leitura e peço para que você, de olhos fechados, me acompanhe.
porque leio os Salmos 136, do 1 e vou até o 9, mas todo o Salmo tem essa expressão como uma oração que precisa ser cravada em nossos corações. A nossa oração diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor, sua misericórdia, dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes mares, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. O sol para despir o dia, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia e o seu amor dura para sempre. Senhor, a minha oração é para que nós, como igreja, possamos alcançar a Ti em sua bondade, em seu amor e em sua misericórdia, na experiência de uma relação duradoura, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e seu amor dura para sempre. Nós queremos, diante de Ti, dar a oportunidade de ter uma história de relacionamento contigo e um relacionamento de confiança no caráter de Deus. Nós queremos um relacionamento em que nós confiemos no Teu caráter, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é misericordioso e é envolvido em seu amor, misericórdia e na sua bondade, que nós queremos experimentar na história a sua presença. Ajuda-nos, Pai, e nos orienta, nos dê a sensibilidade, não somente aos sentidos, mas a percepção daquilo que o Senhor revela em nossa consciência. Em nossas mentes, que nasça dessa disposição a orientação do equilíbrio emocional, que transcende a nossa mente e que restaura o nosso corpo, porque as tensões e as dores, as ansiedades machucam, ferem o nosso corpo. Por isso nos livra, Senhor, dessa tensão. Cura-nos, Pai. É o nosso pedido. Nos abraça com o poder da Tua glória. Esse é o nosso pedido. Te agradecemos, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça e a manifestação de Jesus e do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia para essa semana com uma história impactada, ou uma nova história impactada pela presença de Deus. Assim seja, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.